Fala pessoal, tudo bem? Eu estou criando aqui alguns vídeos no meu canal que eu quero dar início aí a essas aulas virtuais para vocês com algumas dicas para o Enem. E o nome do canal que eu coloquei não podia ser outro, Fala Filho! Então vamos iniciar nossa aula de hoje. O canal Fala Filho, você se inscreve e depois você compartilha com seus amigos e trocamos ideias por lá, tá bom? Vamos ver aqui. Bem, a minha dica de hoje é justamente sobre razão. Como nós sabemos, a razão ela significa uma divisão com um denominador diferente de zero, ok? Então aqui nós temos a representação fracionada. Você também pode representar essa mesma fração assim, A, dois pontos B, que significa A está para B. É a leitura que nós fazemos dessa representação. Então, a divisão A sobre B representa uma razão, tá legal? E sempre cai em prova, né? Você tem a divisão por números e algumas divisões aí você pode ter uma facilidade maior para fazer a execução dessa operação, porque no vestibular do Enem você tem muitas questões para resolver, são muitas questões para resolver em um prazo muito curto, então você tem que usar uma certa habilidade de contas para te ajudar a desenvolver essa prova o mais tranquilamente possível. Então vamos aqui ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu tenho a fração 54 por 2, é uma divisão por 2, correto? Então, sempre que você pega um número e divide por 2, você está pegando a metade desse número. Então, se eu tenho 54 e quero dividir por 2, obviamente que o resultado disso vai ser 27, que é a metade de 54. Esse primeiro exemplo é um exemplo bem simples. Mas mesmo a divisão por 2, ela pode ser em cima de um número decimal. Como por exemplo aqui, olha, 21,2. 21,2 seria eu pegar metade desse valor. Só que como 21,2 é um número decimal, eu vou usar a seguinte estratégia, preste atenção. Eu vou pegar o 21,2 e vou desmembrar numa soma, onde eu tenho 20 mais 1 mais a parte decimal. E agora, o que é que nós fazemos? Eu vou fazer parte por parte, olha. 20 dividir por 2, sobra 10 aqui, correto? Quando você pega 1 e divide por 2, você tem meio. Você tem meio. E quando você pega 0,2 e divide por 2, você está pegando a metade dele, então vai dar 0,1. Então o resultado desta soma agora vai ficar 10, que é a parte inteira, e os decimais, meio mais 1 dá 0,6, tá certo? Então você tem aqui o resultado 10,6. Esse é o resultado da divisão de 21,2 por 2, tá legal? Então o que é que eu fiz? Eu peguei o 21,2 e desmembrei numa soma. Eu poderia ter feito isso com 54, poderia sim, daria o mesmo resultado, só que é desnecessário, porque o 54 é uma coisa óbvia, mas poderia fazer sim. Você poderia pegar o 54 e dividir 50 mais 4, tá bom? E divide isso por 2. Olha só, meu jovem, 50 por 2 dá 25. E 4 por 2 dá 2, né? 4 por 2 dá 2. E 25 mais 2 daria o mesmo resultado que nós encontramos anteriormente, 27. Eu poderia fazer o desmembramento do 54? Sim, eu poderia. Mas como é um número tão óbvio, eu acho desnecessário. Tudo bem? Agora, dividir por 2 significa o quê? Pegar a metade. E quando eu quero dividir por 4, significa você pegar a metade da metade, ok? Você primeiro pega a metade e depois novamente a metade. 24, quanto é a metade de 24? A metade de 24 é 12. Aí você de novo pega a metade. Metade de 12 é 6. Então você pega duas vezes a metade.
metade de 24 é 12 e metade de 12 é 6. Então você tem aí a divisão por 2, que é a metade do número, e a divisão por 4, que é a metade da metade. Não esquece disso. Divisão por 4, você pega 2 vezes a metade. Tudo bem, amigo? Tudo bem? Essa primeira aula aqui são apenas alguns divisores de 2 e de 4. Mas a gente vai continuar isso no próximo vídeo. Valeu? Muito obrigado e vamos lá.